7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas nossas praças maravilhosas que compõem a rede Band News FM de notícias, começando pelos brazucas que estão nos Estados Unidos, acompanhando a Brasil Radio em Orlando. Bom dia a você que está em Tampa, em Miami, em Massachusetts, em Detroit, em Boston. Grande audiência da Band News FM através da Brasil Radio nos Estados Unidos. Bom dia para Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus. Bom dia Paranaguá, Maringá. Bom dia Porto Alegre. Bom dia Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa. Bom dia Salvador, São Paulo e Vitória. Essas são as nossas praças, uma rede que não para de crescer e que em todos os lugares vem conseguindo uma grande audiência. Muito obrigado, você é a figura fundamental na história da Band News FM. Obrigado por seu carinho, mande para cá suas mensagens, pancada no Barão. Por quê? E carinho no Boechat, sei lá. Bom dia Luiz Megali, bom dia Joana Treptow, bom dia Mauro Soares aí no Café com o Jornal. Hoje o Megali está em pé, não está na bancada, deram-lhe um castigo. Tem exercício. Bom dia para vocês, bom dia para o Café com o Jornal, bom dia também para Patrícia Rocha no Band News TV. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes e você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Bom, minha gente, nada de novo no front. Então vamos para o velho, né? Estamos com uma crise cada vez pior em Roraima. Tivemos conflitos aí, ataques de brasileiros a venezuelanos, na sequência de uma tentativa de assalto a um mercadinho numa cidadezinha Pacaraima, né? Quase na fronteira ali com a Venezuela. Essa tentativa de assalto, os assaltantes eram venezuelanos, parece que 3 jovens venezuelanos agrediram muito o dono do estabelecimento, um senhor de idade. Isso foi a gota d'água para produzir lá um confronto, um ataque a acampamentos de refugiados, com incêndios, há relatos aí de tiros, enfim, aquela coisa que a gente sabe, quando falta feijão todo mundo grita e ninguém tem razão. A repercussão desse episódio, embora a imprensa brasileira tenha tratado pouco dessa repercussão, foi muito grande na imprensa internacional. Jornais do mundo inteiro, da China, os Estados Unidos, da Europa, o Japão, enfim, todo mundo, os jornais registraram o evento, que é algo que acaba colocando o Brasil num caldeirão, né, de conflitos relativos a refugiados no mundo, né? A Europa vem vivendo a crise dos refugiados há muito tempo, e claro que lá a coisa é muito mais grave. Na África, também refugiados de países africanos para países africanos. A Europa Oriental também, com problemas lá de refugiados de outros países que migram de uns para os outros. Nos Estados Unidos tem aí esse conflito todo que o Trump tem protagonizado, com as cenas que temos acompanhado, dramáticas, de famílias sendo separadas por imigrantes, refugiados, aquela coisa toda. Ou seja, os refugiados são um fato hoje no mundo contemporâneo, não de agora, mas cada vez mais grave, um fato que muito provavelmente vai ocupar cada vez mais tempo nas nossas angústias, nas nossas aflições, na nossa realidade e, por consequência, no noticiário internacional. A repercussão aqui dentro desse episódio foi menor comparativamente do que está sendo lá fora, porque as antenas de sensibilidade para esse assunto na Europa, por exemplo, são muito aguçadas. Nos Estados Unidos também, na Ásia também. Então você ter populações locais partindo para ataques a refugiados é algo que assusta muita gente, apavora muita gente e acaba produzindo também uma música doce aos ouvidos de muitos outros, como se fosse razoável que situações, crises humanitárias como essas da Venezuela, ou mais graves que essas de outros países, pudessem ser resolvidas simplesmente colocando em confronto direto aqueles que chegam famintos
famintos, muitas vezes para conviver com aqueles que famintos já estão. Num país com 13 milhões e 200 mil desempregados, vocês podem imaginar o que é a situação econômica de Roraima, né? Um estado pobre. Vocês podem imaginar o que significa a chegada de mais 130 mil pedintes, 130 mil venezuelanos que chegam com a roupa do corpo, muitas vezes, com crianças, com idosos, doentes, trazendo inclusive doenças que já tinham sido debeladas por aqui e coisas. São as consequências de um mundo que em muitos pedaços, e insisto, o nosso ainda não é dos mais graves, mas em muitos pedaços começa a exibir, ou já vem exibindo há muito tempo, as chagas de problemas globais que não se solucionam, quer por conflitos religiosos, territoriais, raciais, ou por fome, ou por miséria, o que seja. A questão dos refugiados no mundo é um desafio que este século está enfrentando ainda de forma muito precária e que é um desafio que tende a aumentar muito ainda. Notem que nós estamos hoje lidando com a questão das ondas migratórias voltadas ou estimuladas muito mais por conflitos, por situações de pobreza, repito, ou de conflitos, de guerras, de perseguições, né, de ataques étnicos, etc. e tal. Mas há uma previsão de vários estudos de que as levas globais de refugiados tenderão a aumentar significativamente em função de eventos climáticos, com a fome que resultará, por exemplo, da desertificação de muitas áreas onde hoje ainda se é possível viver. Isso não vai acontecer de forma intensa por aqui, por este motivo, mas na África já se sabe, há previsões globais indicando que as levas migratórias serão de milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. Portanto, como lidar com essas multidões, com essas populações que se veem compelidas a deixar suas casas, suas terras, seus lugares e procurar outros, apenas movidas pela necessidade de sobreviver? Não é que se trata de uma corrida ao ouro. Você não está tendo uma leva migratória porque descobriu um Eldorado em Roraima, não. As pessoas não estão indo para lá porque acham que lá vão encontrar fortuna, estão indo para lá para encontrar o básico: água, abrigo, comida, uma acolhida, um cobertor. Eu estou contando isso porque a medida do governo, anunciada como reação a esse ponto mais grave que se verificou até agora nessa questão dos venezuelanos em Roraima, foi anunciar o envio de 120 soldados da Força Nacional para lá. Isso evidentemente não vai resolver absolutamente nada. O problema dos venezuelanos em Roraima é um problema nacional, não é um problema de Roraima, e não é sequer um problema só brasileiro. O Brasil tem que procurar a OEA, tem que procurar a ONU para encontrar maneiras de conseguir apoio, recursos inclusive dessas organizações, para poder dar enfrentamento adequado a essa crise humanitária. No plano internacional, tratar de aumentar a pressão sobre o governo Maduro para que lide com o problema que ele está produzindo, sem entrar no mérito. Para quem acha o governo Maduro uma maravilha, não tem problema. Tem muita gente que acha o governo Maduro vítima do imperialismo, vítima da Colômbia. Não importa. Vamos supor que Maduro seja o cara mais sensacional do mundo e seu regime seja o mais sensacional do mundo. Ok, manda esse regime mais sensacional do mundo tratar do problema dos refugiados que estão chegando em Roraima. Já são 130 mil. Se considerar o que já fugiu para a Colômbia, são centenas de milhares. Então é preciso que esse regime maravilhoso resolva o problema dessas pessoas, porque poderíamos dizer que o regime Maduro é uma ditadura comunista, ok? Muitos acham que é isso, ok. Mas a ditadura comunista faz fugir os ricos, né? Os ricos desaparecem. Os poderosos do regime, do sistema anterior, desaparecem. Mas quem está chegando em Roraima não são os poderosos de nenhum tempo. São os miseráveis, são os pobres venezuelanos que chegam, repito, sem comida, sem remédio, sem abrigo, sem nada. A crise é humanitária. E 120 homens da Força Nacional de Segurança definitivamente não significam nada para lidar com esse problema. O problema tem que ser nacionalizado num sentido mais amplo da palavra e internacionalizado na medida do possível das ações que o Brasil possa desenvolver junto a organismos internacionais, para pedir ajuda, reforço material, reforço financeiro, equipes, tudo que possa ser necessário
necessário numa crise como essa, assim como vemos esse mesmo tipo de mobilização lidando com as ondas migratórias para a Europa ou mesmo dentro da própria África, que são mais graves que a nossa, é preciso, claro, reconhecer, é evidente que são, mas aqui a coisa está aumentando de gravidade. E não se pode esperar que a aproximação de um polo negativo desencapado com um positivo desencapado, e nem estou dizendo quem é um, quem é outro, isso aí é curto-circuito. Achar que a população miserável de Roraima não está no limite da sua resistência em relação à população miserável que está chegando da Venezuela é uma bobagem. Achar que pode fechar a fronteira pura e simplesmente, como quer o Bolsonaro, como pretendeu aí uma decisão da Justiça acolhendo o pedido da governadora do estado, é bobagem. O Brasil não pode voltar as costas a quem o procura nessa situação. E também não se pode entregar essa conta a um estado pobre e a uma governadora que, de fato, não tem condições de enfrentá-lo. Então, olho nesse troço, hein? Olho nesse troço, porque a possibilidade de começar a surgir conflitos como esse de sábado e produzir consequências muito mais graves, por sorte, nem foram graves. Poderia ser uma tragédia. Nem foram. Não tem cadáver nesse conflito. É um milagre, mas vai aparecer. Mas vai aparecer se não for feito nada, né? Importante chamar atenção para o fato de que o Exército tem ficado meio isolado ali no tratamento do problema. Quem está cuidando disso com um pouco de consequência basicamente é o Exército, com apoio de algumas ONGs e tal, construindo acampamentos minimamente humanizados, né, com recursos ali para abrigos. Estão colocando também em outras iniciativas, não do Exército, uma espécie de um container que dá para dormir, mas não dá para ficar durante o dia por causa da temperatura interna. Mas isso é melhor do que nada. O fato é que quem tem feito alguma coisa ali com um mínimo de racionalidade, um mínimo de humanidade, de organização, é o Exército. Mas ele sozinho também não vai resolver nada, não. Há um razoável grau de tensão entre os chefes militares que estão cuidando desse assunto e o conjunto das autoridades que não estão abrindo os olhos para a gravidade e para a dimensão do problema. Indo de um carnaval para o outro, ontem à noite o Canal Livre exibiu uma entrevista com o presidenciável, ou vice-presidenciável, como queiram, Fernando Haddad, do PT. Durante pouco mais de uma hora, a Mônica Bergamo, o Eduardo Oineg, o Fernando Mitre e eu entrevistamos o candidato formal a vice-presidente na chapa de Lula, mas evidentemente será o candidato do PT à presidência da República. Ele abordou vários assuntos, vou me fixar aqui em alguns pontos bem gerais. A pergunta sobre o que ele fará se for eleito e Lula continuar preso. O Haddad descartou a ideia de conceder um indulto a Lula, dizendo que Lula não quer ser indultado. Não respondeu quando eu perguntei sobre que ele não quer ser indultado por Temer, certamente. Não quererá por um aliado que está na presidência e que chegou a ela pelo voto direto? Essa pergunta ficou meio perdida ali na confusão da discussão e ele não respondeu especificamente esse ponto, mas insistiu muito de que Lula recusa a ideia do indulto, supondo que poderá reverter a sua condenação e sua prisão nos tribunais superiores brasileiros e nos fóruns internacionais. O PT, Lula, o Haddad, enfim, estão apostando muito que o clamor internacional que eles supõem crescente, inclusive em função dessa última manifestação aí de um comitê da ONU favorável à candidatura de Lula, eles acham que esse movimento internacional tende a crescer, foi o que o Haddad falou ontem, e haverá a criação de um ambiente em torno da decisão judicial no Brasil que favorecerá Lula de alguma forma. Na questão da ética, corrupção e tal, bateu rapidamente naquela tecla que já tinha sido defendida por Manuela Dávila no mesmo Canal Livre. Parece que a questão da corrupção, as candidaturas de esquerda não querem tratar desse assunto como um foco central. O discurso é de que isso é um pressuposto, de que a ética é um pressuposto na vida pública e, portanto, não há o que concentrar nessa discussão porque isso é uma premissa e tal.
passou, tangenciou. Sobre a retomada do desenvolvimento, do crescimento, emprego, geração de emprego. Diz que vai pegar 30 bilhões de dólares das reservas internacionais do Brasil, que são 380 bilhões, para aplicarem em obras e investimentos do governo. Corte de gastos. Não foi nem um pouco favorável a ideia de corte de gastos como foco central de sua gestão, preferindo contrapô-la ao crescimento da arrecadação. De que forma crescer a arrecadação? Entre outras coisas, vai tributar pesadamente os juros bancários. Dentro do raciocínio de Fernando Haddad, os juros impedem investimentos, dificultam a economia, os bancos atuam como serrote, que ganham quando cortam para lá e quando cortam para cá, diz ele, ganham na crise e ganham nos momentos de prosperidade do país. Os lucros dos bancos, segundo ele, são escandalosos, e ele vai criar um mecanismo, disse ele que já está pronto no programa dele. Os bancos que cobrarem maiores juros pagarão tributos progressivos em função dessa política. Chegou a dizer, não me lembro se no ar ou fora do ar, porque 2 dos 5 bancos que controlam 80% da oferta de crédito no Brasil são bancos públicos estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. A Dilma Rousseff tentou colocar esses dois numa liderança de queda de juros e não deu certo. E ele disse, não me lembro se saindo já do estúdio ou na entrevista, que os bancos estatais, no que diz respeito a esse aspecto, são iguais aos privados, não ajudam a política de enfrentamento dos juros. Fez críticas ao governo Dilma, na forma como conduziu a economia, desonerações, isenções e tudo mais, não aliviou criticamente o governo Dilma, e finalmente, quanto a ser um poste, foi perguntado como ele se sentia sendo visto pelos adversários como um poste de Lula. Ele disse que se confrontarem o currículo dele com os demais candidatos, o apelido não cola. Foi uma entrevista, portanto, que você pode ver, está na página da Band na internet, se você quiser ver a entrevista ou rever, tá bom? É isso, vamos tocar o barco.